E se fosse possível achar um terreno comum, uma essência que une todas as diferentes vertentes do cristianismo? Pois é, essa é a proposta ousada de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples. E é justamente nessa ideia central que a gente vai mergulhar hoje para desvendar os pilares dessa fé em um mundo que, vamos combinar, está cada vez mais complexo. Olha que interessante o ponto de partida do Lewis. Em vez de começar com doutrinas super complicadas, ele usa essa analogia, a do saguão. A ideia aqui não é criar um cômodo novo, uma igreja diferente, não. É nos levar para esse ponto de partida, sabe? Para o alicerce que une todo mundo que se considera cristão. Bom, para a gente entender bem o raciocínio do Lewis, vamos seguir os passos dele. A gente começa com a missão do livro, depois explora essa ideia genial de uma lei universal, aí a gente mergulha nas crenças centrais e identifica o que ele chama de o grande pecado, e claro, no final, a gente vê como trazer tudo isso para a nossa vida prática. Então, começando pela missão, o que fica muito claro é que a intenção do Lewis não era, de jeito nenhum, fundar uma nova religião. Pelo contrário, o objetivo dele era justamente cavar fundo para redescobrir aquela base, aquele conjunto de crenças que une os cristãos ao longo da história, mesmo com todas as suas diferenças. A ideia é basicamente esta. Lewis nos convida para esse saguão das crenças essenciais. E uma vez que a gente está lá, com essa base firme, aí sim cada um pode começar a explorar os cômodos, ou seja, as diferentes denominações, mas com muito mais clareza, entendendo de onde tudo parte. E aqui vem uma parte que eu acho fascinante na abordagem do Lewis. Ele não começa falando da Bíblia ou de teologia. Não. Ele parte de uma experiência que é comum a todos nós, a de que existe uma lei moral dentro da gente, algo que tanto quem tem fé quanto quem não tem pode reconhecer em si mesmo. O argumento dele se apoia em duas observações bem simples, mas muito poderosas. Primeiro, todo mundo, não importa a cultura, tem um senso interno do que é certo e errado, tipo uma bússola moral. E segundo, vem o paradoxo. Mesmo sabendo que é certo, todos nós, sem exceção, falhamos em seguir essa lei o tempo todo. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Pensa só, uma pedra não decide obedecer à lei da gravidade. Ela simplesmente obedece. É um fato. Já a lei moral, essa é diferente. A gente pode escolher ser justo ou injusto, corajoso ou covarde. Ela não descreve o que a gente faz, mas o que a gente deveria fazer. Pois é, e é exatamente esse dilema. Saber o que é certo, mas muitas vezes fazer o errado, que o Lewis usa como uma ponte. É a partir dessa tensão que todo ser humano sente que ele introduz a resposta que o cristianismo tenta oferecer para esse conflito. E o Lewis não foge da raia. Ele encara de frente uma das perguntas mais difíceis que existem. Se Deus é bom, por que o mundo está tão cheio de sofrimento e maldade? Ele não ignora a pergunta. Pelo contrário, ele a usa como ponto de partida para toda a sua explicação. A resposta que ele apresenta gira toda em torno de uma ideia central, o livre-arbítrio. A lógica é a seguinte: para que o amor e o bem sejam escolhas de verdade, a opção de não amar, a opção do mal, precisa existir. Nessa visão, o mal não é uma força independente, tipo um antideus. Ele é, na verdade, a ausência ou a corrupção do bem. É como uma sombra, sabe? Ela não existe por si só, ela só aparece onde falta luz. E essa possibilidade da escuridão é o preço que a gente paga pela liberdade. Ok, saindo dessa base mais teológica, o Lewis entra na moralidade do dia a dia, e ele foca naquilo que ele acredita ser a raiz de todos os outros problemas, o pecado fundamental que envenena nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. E na visão dele, o grande pecado não é a ganância, não é a luxúria, como muita gente poderia pensar. É o orgulho. Mas por quê? Simples. Porque o orgulho é, na sua essência, competitivo. Ele não fica feliz em apenas ter algo. Ele precisa ter mais do que o outro. Isso cria um estado de guerra constante. E é aqui que a gente vê como essa ideia é absurdamente atual. O prazer do orgulho não está na coisa em si, mas na comparação. Em ter mais que o vizinho, mais que o colega. Pensa um pouco na cultura das redes sociais, onde o valor de uma pessoa parece ser medido em likes, em seguidores. É uma comparação sem fim. Ou no ambiente de trabalho, onde a competição por status muitas vezes atropela a colaboração. O orgulho se alimenta disso. Tá, mas então como a gente luta contra isso? Como a gente aplica essas ideias na vida real? O Lewis não fica só na teoria. Ele aponta um caminho bem concreto para a nossa transformação pessoal e até profissional. Ele propõe um caminho prático com 3 etapas. A primeira, e talvez a mais dura, é o reconhecimento. Admitir o próprio orgulho. Esse é o primeiríssimo passo para a humildade.
A segunda etapa é a ação. Praticar a caridade não só como um sentimento bom, mas como uma decisão firme. Eu vou buscar o bem da outra pessoa. E a terceira é a ambição de tudo isso. O objetivo não é só fazer uns remendos, consertar umas falhas aqui e ali. A ideia é se entregar a um processo de renovação total. E para mostrar o tamanho dessa transformação, ele usa outra analogia espetacular. O objetivo não é só dar uma ajeitadinha na nossa casa, é construir um palácio. A ambição do projeto é muito, mas muito maior do que a gente costuma imaginar. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. E se a perfeição não for um padrão impossível que a gente tem que alcançar sozinho, mas na verdade o destino de uma jornada? O objetivo final na visão de Lewis não é só ser uma pessoa boa, mas permitir ser transformado em algo completamente novo. Bom, essa análise aprofundada das ideias de C.S. Lewis foi um roteiro e uma apresentação do canal Terceiro Cérebro. Nós somos um canal feito para quem busca expandir o conhecimento e a reflexão sobre as grandes ideias que moldam nosso mundo. E se este conteúdo foi valioso, se te fez pensar, pedimos uma ajuda para o nosso trabalho crescer. Curta, comente com suas ideias, compartilhe com quem possa se interessar. E o mais importante de tudo, inscreva-se no canal. A sua inscrição é o que realmente nos ajuda a continuar produzindo. Muito obrigado pela atenção.